Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz. A luz. A Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. Para a vida eterna. Para a vida eterna.
Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje, nesta quinta-feira, através das palestras online, nós vamos estudar a parábola da figueira que secou. Essa parábola se encontra em Marcos 11, versículos de 12 a 14 e também no versículo de 20 a 24. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, rogando a Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado para construir este planeta, para nos receber, para realinharmos a nossa caminhada de volta à casa do Pai. Assim, Mestre querido Jesus, que a tua luz magnânima incida sobre cada um dos nossos irmãos neste planeta, principalmente aqueles que se encontram retornando à pátria espiritual através do acometimento do Covid-19. Pedimos também por aqueles irmãos que se encontram acamados, hospitalizados. E pedimos também, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram distanciados das tuas leis temporariamente. E por todos nós, para que não descuidemos da nossa caminhada, que possamos, no exercício da fé raciocinada, da instrução e do trabalho, sermos a figueira que dá frutos. Muita paz para todos, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, essa parábola da figueira, nós vamos ler agora o capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 11 de Marcos, e fala exatamente assim. E no dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figas. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhes: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Essa passagem, queridos irmãos, ela vem um pouco antes da Páscoa, né? Quando Jesus entra em Jerusalém montado naquele jumento, né? Ele envia os seus discípulos para que buscasse o jumento e ele entrasse em Jerusalém. Essa passagem vem antes, né? Porque logo que ele entra em Jerusalém e é bem recebido, ele vai até o templo, né? Essa passagem, ela é um convite ao trabalho da fé. Ela nos convida a trabalhar na nossa intimidade a fé, aquela fé que realmente nós professamos, principalmente nos momentos mais difíceis, onde nós estamos passando por uma aferição, onde todos aqueles embotamentos que nós viemos carreando ao longo das nossas
reencarnações das nossas experiências, nos acrisolaram em situações, em momentos em que nós deixamos de professar a nossa fé, deixamos de trabalhar, de dinamizar todo aquele evangelho que, ao longo de todas essas oportunidades reencarnatórias e na vida de hoje, a gente vem experimentando, não é? Então, essa passagem, ela vai trabalhar em cada um de nós o exercício da fé, que promove o trabalho em nós, primeiramente, buscando a instrução necessária para esclarecer esse psiquismo viciado e, em seguida, professar essa fé diante do meu próximo, não é? Resplandecer faça brilhar a vossa luz diante dos homens, para que resplandeça o vosso Pai que está nos céus. Então, essa passagem, quando Jesus vai trabalhar lá na frente, né, na ceia, na última ceia, a preparação, a despedida com os seus discípulos, né, preparando-os para a crucificação que estava próxima, né? Então, ali é um teste de fé, é um teste de reconhecer que tudo aquilo que Jesus veio ensinando naqueles 3 anos para eles, e fazendo as curas e estimulando-os no trabalho do bem, no exercício do autoconhecimento, da elaboração das ideias que ele vinha trazendo, né? Na dinamização dessas informações, para que eles não sentissem essa partida do Cristo como um rompimento, como uma morte, mas sim como uma continuidade do trabalho. Então, nós vamos ver a passagem de João, que quando eles relatam, os discípulos relatam para Tomé, que não estava presente quando Jesus reaparece para eles após a crucificação, e Tomé responde que não acreditaria. Ele só acreditaria se ele tocasse nas feridas, nas chagas das mãos, né, e do corpo de Cristo, onde tivesse sido traspassada a espada, né? E é uma situação da crucificação que foi falada lá atrás, né? Nos Salmos, vários versículos falavam de como eles competiriam para ter um pedaço das vestes do Cristo, que o Messias teria, né, as mãos amarradas e seria trespassado. Então, tudo isso, Davi nos seus salmos e vários outros, Isaías, todos eles já trabalhavam, já traziam essa informação, esses patriarcas, esses anciões, né? Eles já tinham ali a informação para todos nós de que o Messias passaria por essa crucificação, né? Quando acontece essa passagem da figueira, nós vamos voltar um pouquinho atrás, antes de narrar esse episódio da figueira que não tinha frutos. Nós vamos aqui reaver a passagem anterior, que Jesus, ele chega nas proximidades de Jerusalém, mas ele não entra em Jerusalém. Ele fica ali diante de Betfagé, que era uma aldeia, e Betânia, né, perto do Monte das Oliveiras. Ele
ele não entra em Jerusalém neste momento. Ele manda, ele pede, né, que 2 dos seus discípulos entrem em Jerusalém e tragam aquele jumentinho que se encontra amarrado em tal lugar, né, em Jerusalém, e traga esse jumentinho para que ele entre em Jerusalém, montado no jumento, e ali ele é saudado, né? Ele é recebido com honras e glórias, como o rei, o Salvador. Então, nesse dia, Jesus entra no templo, né? Durante essa recepção amorosa, festiva, os fariseus, os doutores da lei, não gostaram nem um pouquinho daquelas manifestações, né? Porque Jesus era aquele que trazia-lhe as mensagens e os ensinamentos do homem de bem, de que não deveria misturar as questões da fé do templo, lembrando o templo de Davi, o templo de Salomão, com toda aquele respeito, aquele louvor e honras a Deus, não é? E os homens daquela região, os homens de Jerusalém, os doutores da lei, as autoridades, estavam ali misturando a questão da espiritualidade, né, a questão religiosa, com o comércio. O templo estava virando um lugar de comércio e não se mistura a espiritualidade, a nossa fé com o comércio, né? Então Jesus é recebido com as honrarias, entra na cidade e entra no templo com os seus discípulos, mas ele olha tudo aquilo e, como já era tarde, ele volta, ele sai da cidade e volta para Betânia. Na manhã seguinte é que ocorre a passagem da figueira, né? Que Jesus, passando por perto da figueira, né, a caminho de Jerusalém, de Betânia para Jerusalém, ele vê essa figueira e ele vai conferir se essa figueira tinha frutos, porque ele diz que tinha fome, né? Aí nós vamos ver que fome é essa que Jesus estava falando, e também quando trata-se de fome nas Escrituras, no Evangelho, nós sabemos que essa fome é uma fome espiritual, é uma fome de saciar o vazio em nós que instala mediante a nossa fé, que vai esvaindo, ela vai evaporando pelas nossas mãos, pelo nosso psiquismo, quando nós somos aferidos, quando nós somos convidados a dar o testemunho, segundo a tudo aquilo que nós viemos e estamos aprendendo há mais de 2000 anos e muito mais, porque nós não estamos aqui só por este tempo, né? Nós temos uma caminhada bem anterior a isso aí. Então, que fome é essa que Jesus está falando? Essa fome espiritual, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, não é? Mas vamos lembrar aqui, se ele tinha ido para Betânia, casa de Marta e Maria, irmã de Lázaro, onde ele era recebido com muito amor, aquele amor de muitas eras, né? De eras remotas aí, que eram velhos conhecidos, amigos do coração. Elas nutriam por Jesus um sentimento de amor, como naquela passagem Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, trata sobre as leis de amor,
E Lázaro fala que quem ama se sente transportado como fora de si mesmo e tem os pés ligeiros, não é? Então nós sabemos que na casa de Marta e Maria e de Lázaro eram mesas fartas, lautas, não é? Não que Jesus precisasse dessa alimentação tanto assim como nós viciados, não é? Na alimentação material. Mas ele era bem alimentado ali sob todos os aspectos, não só o material, mas a atenção, o carinho, o amor. Então, nessa aferição de Jesus nessa, nem sei se existe essa palavra conferição, não, conferência, né? Ele vai ali conferir se aquela figueira cheia de folhas tinha ali frutos. Não é isso que se espera quando uma árvore, um arbusto está bem nutrido, cheio de folhas, que ele tenha folhas, flores e frutos. É isso que se espera. E Betânia era o lugar onde Jesus estagiava por certo tempo com muita tranquilidade, né? Ele tinha ali um amor por esses irmãos. E lembrando aqui que se ele passou também por essa aldeia de Betfagé, olha bem o que significa em aramaico a palavra Betfagé. Significa casa dos figos maduros. Olha que maravilha, casa dos figos maduros. Então Jesus tinha passado por Betânia, ele havia com certeza se alimentado e havia feito referência a essa aldeia Betfagé, para complementar todo esse ensinamento da figueira, porque o significado era de casa dos figos maduros, não maduros, casa dos figos não maduros. Então, a didática de Jesus é muito fantástica, aumenta a nossa vontade de estudar o Evangelho, de pesquisar, olhar bem nas entrelinhas, de buscar compreender este grande mestre, este grande psicólogo, terapeuta, médico dos médicos, médico das almas, não é? A gente vê que era chegada a época da Páscoa. A Páscoa acontecia na chegada mais da primavera, quando no mês de março, abril, acontecia a primavera, um pouco antes do verão, que era a época de dar os frutos, era a época da colheita. Esse mês era chamado de mês Nissan. Nissan é o primeiro mês de 30 dias do calendário religioso judaico, né, com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. Esse nome Nissan, ele teve origem lá na antiga Suméria, né? Era Nizag, que quer dizer primeiros frutos. Olha a didática, o ensinamento dessa passagem. Então, o mês Nissan, que era aquela época em que Jesus estava passando por aquela região, era um mês que tem como significado os primeiros frutos. Nós vamos lembrar que a Suméria é uma antiga civilização da região ali do sul da Mesopotâmia, na região dos rios Tigre e Eufrates, que hoje é conhecido como Iraque e também a região do Kuwait.
Então, meus irmãos, a atenção que se deve prestar a essa parábola é quanto a ela apresentar uma figueira com folhas bem robustas e não ter os frutos. As escrituras trabalham vários tópicos da árvore, né? Como aquele elemento a prestar o trabalho ao homem de acordo com as necessidades e de acordo com toda aquela criatura, aquele ser criado por Deus, que foi criado para evoluir, para ter ali a sua passagem nos aprendizados da vida. Então a gente vai lembrar do Jardim do Éden, a árvore da vida, que é a árvore do bem e do mal, né? A árvore de Davi, fazendo referência à linhagem genealógica de Davi, né? Os pais, os avós, a cultura tribal e a coletividade em si, né? A coletividade humana de um país, de uma nação. A árvore não tem como se expressar se ela não tiver folhas, flores e frutos, né? Tem árvores que elas, para florir, a gente sabe que ela perde toda a sua folhagem, né? É o caso dos ipês, o buganvília também, como acontece, né? Mas, se ela, antes de florir, apresenta folhas. Se apresenta folhas, ela vai dar uma sequência natural aí a esse ritmo. E nós, lembrando da obra aqui do irmão X, não é? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier, nós vamos lembrar da citação aqui da transposição da árvore do Evangelho da Europa para cá, na migração de espíritos responsáveis pela implantação do espiritismo no Brasil. E nós tivemos aí pessoas, espíritos, verdadeiros missionários, né? Nos trazendo a sua contribuição para que hoje a gente não seja uma figueira que não forneça frutos, que a gente não seja médiuns, trabalhadores, que se dizendo cristãos, mas que não têm a compreensão do trabalho a ser elaborado, do trabalho a ser dinamizado em favor do outro, primeiramente em nós, e em seguida a gente precisa dar a continuidade à obra de Deus como co-criadores que somos, né? Até chegar num nível, né, de espíritos mais livres, co-criando orbes, galáxias. É isso que nos espera, não é? E a gente sabe que o figo é aqui um elemento que traz grandes reflexões para todos nós. Quando a gente lê essa passagem de Isaías, ele cita em Isaías 28, capítulo 28, versículo 4, ele traz exatamente assim: e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça fértil do vale, será como fruto temporão, antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Olha a fome aí, a saciedade,
a flor caída, mas ela é como se fosse ali o fruto temporão que veio antes do verão, assim como na nossa parábola, né, que Jesus confere ali se a figueira tão cheia de folhas já deu fruto. A gente sabe que a Páscoa, o verão, onde traria esses frutos. Mas ele veio um pouquinho antes. Ele veio ainda antes, porque é nesse momento que a gente vai passar pela aferição. A gente não sabe quando nós seremos surpreendidos. Quando nós partiremos daqui para a pátria espiritual? Quando que a aprovação nos chega de uma forma mais veemente, né? De uma forma em que nos pega desprevenidos, como várias outras citações do Evangelho, onde ali o varão é conferido sobre as suas questões espirituais e ele deixou para depois, né? Nós vamos lembrar do mancebo de qualidade, né? Do jovem rico, das virgens. Então, a gente tem que estar atento a nos saciar com este evangelho de amor e com todas as informações que nós já vemos colhendo desde que Allan Kardec não deixou passar a época de dar frutos e trouxe a codificação espírita, revelando ali para nós toda a verdade a ser buscada, a ser metabolizada e revelada ao nosso próximo, né? Então, quando aqui é trabalhado sobre essa flor, que ela caiu do seu ornamento, né? Ela caiu como um fruto temporal antes do verão, ela está falando que essa flor, ela também era um alimento. E o figo é uma flor inclusa. O figo, quando ele está maduro, e se deixarmos ele na árvore, no pé de figo, na figueira, ele vai se abrir. E ao abrir, nós vamos perceber ali uma flor maravilhosa. E ele é muito saboroso. Então, nós alimentamos dessa flor, que é um fruto, que sacia, que alimenta quem tem fome. Essa flor aqui, ó, que Isaías cita, não é? A flor caída do seu glorioso ornamento. E vamos também encontrar em Oséias, no Velho Testamento também, Oséias, capítulo 9, versículo 10, quando ele cita: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Baal Peor era o deus do sexo desregrado, né? Cultuado pelos moabitas, quando Moisés conduzia o povo hebreu pelo deserto. Então, revela aqui para nós como que é, às vezes, muito complicado em nossas vidas, depois que a gente tem o chamado a trabalhar com todos os nossos talentos, os nossos tesouros, com a essência divina que trazemos dentro de nós, e que ao ser desabrochada, ela precisa ser bem elaborada, ela precisa ser lapidada, trabalhada com êxito, com bom ânimo, né, com esmero,
para que a gente não desvirtue dos nossos compromissos, né? A que viemos, né? A doutrina espírita nos chama atenção para isso, de onde estamos situados, para onde vamos, o que estamos fazendo. Então, a nossa responsabilidade hoje é muito maior. Mas aqui está falando do povo que já veio predestinado a trabalhar com o Deus único. O povo de Israel, né? O povo hebreu. E quando cita que os vossos pais, como fruta temporã da figueira, no seu princípio, lá nas primeiras, né, eras, fala que esses figos temporães, essas frutas, eram quem? Era esse povo querido que trabalhou nos revelando o que vinha a ser revelado lá na frente para nós e que eles nos prepararam, né? Quando fala vi vossos pais como fruta temporã na figueira, no seu princípio, Oséias nos convida a raciocinar que Deus fez aquilo que parecia impossível, né? Uva no deserto e figos temporões, era ali toda a condição de que esses anciões, esses patriarcas, os profetas, trabalharam e anunciaram para todos nós a vinda do Cordeiro de Deus, como eles falavam, não é? Eles, assim, nos preparavam para que quando chegasse o Cordeiro de Deus, a gente o reconhecesse e não desprezasse, como aconteceu com o povo de Israel, né? Que tinha ali o Messias, mas eles estavam esperando um Jesus que viesse para libertá-los. Libertá-los de quê? Libertá-los das reais questões espirituais, do compromisso que eles tinham para continuar ligados à matéria, à materialidade, né? Ao comércio, a todo aquele movimento que nutria Israel, aquela região onde o povo não acreditava que Jesus estava ali trazendo a verdade. Mas por quê? Porque eles não queriam aceitar que tinham que mudar. Eles não queriam aceitar que cada um de nós tem que olhar para dentro de si mesmo e reconhecer a lapidação necessária que cada espírito, em estágios evolutivos aqui na Terra, vai construindo, conseguindo pouco a pouco. Então, essa fruta temporã da figueira, olha de novo a figura da figueira aqui, a fruta que é dada antes da época. Por quê? Porque a gente não sabe quando chega o nosso dia. A gente não esperava viver nesta época, nesse momento, essa situação agora, né, do Covid-19, e nós ainda não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Tem pessoas que estão se deprimindo, tem pessoas que estão adoecendo por não saberem lidar com esse confinamento, que não precisa ser um confinamento, uma reclusão, né? Estar dentro de casa é o momento que nós podemos transformar naquela cela de Paulo preso em Roma, não é? Quando ele ali se sentiu o mais livre dos homens, não é? Então, o povo hebreu é representado por essa figueira que secou, né? É o judaísmo e suas questões religiosas vãs, eivadas de tradicionalismos materiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 19,
a fé que transporta montanhas, no item 9, ele traz exatamente assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bem produzem. Olha que coisa triste, né? Aparências, só o exterior, né? E a gente pode prestar atenção, ou seja, neste momento, o que viraram as redes sociais, né? As pessoas estão transformando as redes sociais em palcos de teatro, novelas e o circo romano. A gente tem visto coisas assim na internet, né? E tem que ter muito cuidado, selecionar tudo isso, né? E Kardec continua, ele disse: tendo meios de ser úteis, né? Não são. Representam todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a fé verdadeira. Kardec trabalha no capítulo 19 a fé que transporta montanhas. E que fé é essa? Não é? Como que nós estamos professando a nossa fé? Porque ele continua, quando ele fala a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. Ele não fala lá, quando Pedro questiona ele: olha, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou. É claro que Jesus jamais amaldiçoaria uma figueira, né? Então, Jesus estaria ali contra o meio ambiente, né? Jesus estaria ali cometendo um crime, né? Não, de forma alguma. Então, Pedro fala: aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. E aí Jesus responde: quando tiverdes fé. E nós vamos lembrar aqui, lembra da fé do tamanho de um grão de mostarda? Mas ele fala: quando tiverdes fé e disser para aquele monte: transporta-te para o mar, se creres, ela se transportará, o monte se transportará. Então, nessa instrução de Kardec, vem exatamente trazendo a força da nossa fé. O que pedirdes com fé, você obterá. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Como é que ela está sendo trabalhada, elaborada, colocada em prática no nosso dia a dia, diante das questões familiares, das questões de trabalho, das questões políticas e sociais e econômicas, através de situações que nos trazem um questionamento mais profundo, né? Atrelando o conhecimento do Evangelho às questões dos princípios básicos da doutrina espírita e lembrando para a nossa intimidade que tudo passa, que tudo é efêmero, tudo está em movimento. A resposta do universo é movimento.
é bom lembrar que a única lei que não para é a lei da mudança, não é? Então, o que nós, médiums, trabalhadores na casa espírita, cristãos, não é? Às vezes nós não estamos inseridos num contexto, num grupo de trabalho, mas nós temos o nosso dia a dia. E como que nós estamos professando esse nosso dia a dia diante dos homens, diante da sociedade, diante do grupo em que nós estamos inseridos? Nós estamos na materialidade ou nós já estamos atrelando a matéria ao nosso conhecimento espiritual, a nossa busca, a nossa instrução na ciência do espírito, a verdadeira ciência da vida, não é? E Kardec continua no capítulo onde ele trabalha a fé que transporta montanhas, na instrução dos espíritos, no item 12, uma mensagem assinada pelo espírito que se designa um espírito protetor, e a mensagem é intitulada A Fé Humana e Divina. E tem um trechinho que diz exatamente assim: a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. No mesmo capítulo, na mesma instrução dos espíritos, no item 10, trabalha a questão do médium e a sua mediunidade, não é? Que aos médiuns cabe-lhe uma missão especialíssima. E aí, Kardec vai trazer de novo a árvore como símbolo do trabalho espiritual, do trabalho daquele que foi inserido nesse orbe terrestre, construído por Jesus, para nos receber, para que aqui nós fizéssemos a nossa trajetória evolutiva, que aqui recebemos irmãos de outros orbes para ajudar na nossa instrução, ajudar no nosso entendimento do que é que vem a ser a vida, né? Irmãos que já detinham conhecimentos muito grandes, que também foram transplantados para cá, e aqui eles fizeram trabalhos que adiantaram no progresso e no avanço do nosso planeta. Irmãos que já vinham de orbes mais evoluídos. E lá, por serem irmãos recalcitrantes, que não aceitaram a evolução do orbe onde estavam habitando, foram ali banidos, né? Não é bem banidos, é reencaminhados para orbes mais primitivos. É o que o nosso planeta agora está experienciando. É a separação do joio e do trigo. É aquela condição em que o homem se encontra, ou ele aceita que é um espírito livre, que não existe morte e que as várias moradas da casa do Pai é onde ele deve buscar o crescimento, a instrução que ele aqui já iniciou, né? Nós sabemos que passamos um tempo aqui na Terra, porque é aqui que nós aprendemos, é aqui que nós arrependemos e colocamos em prática o trabalho que deixou de ser feito, não é? Nós vamos lembrar aqui
no livro Ação e Reação, a história de Antônio Olímpio, né? Aquela história que a gente gosta muito de citar, porque Antônio Olímpio está no plano espiritual em condições muito complicadas. Por quê? Porque ele havia, por causa de herança, assassinado seus 2 irmãos para que ficasse com tudo. E, consequentemente, esses irmãos ficaram querendo vingança. Então, ele se encontra no plano espiritual, seguido por esses irmãos, querendo levá-lo à loucura, ao extermínio, por falta de conhecimento, porque ele já tinha deixado o corpo de carne, né? A espiritualidade, Drúzio, o mentor que trabalhava no caso, ele aciona Alzira, que é a mulher de Antônio Olímpio, já desencarnada há mais tempo, e em condições já espirituais de ajudá-lo. E como que é que a maravilhosa lei divina organiza essa situação para que as partes comecem a entender o mecanismo da lei divina? Antônio Olímpio vai reencarnar recebendo os 2 irmãos como filhos. Olha a dinâmica da lei divina, proporcionando ali o encontro de irmãos que vão aferir durante a trajetória aqui na Terra as suas condições de entendimento, o reparo devido à infração da lei. Olha que misericórdia maravilhosa, como que Deus é perfeito, não é? É uma tessitura divina que nós ficamos encantados quando nós começamos a estudar, e aí a gente vê que quando Jesus fala, façais ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse, fecha completamente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fecha o único mandamento que é o primeiro e que diz tudo. Se levássemos em conta a sério este mandamento, nós não fracassaríamos, nem precisaríamos dos outros mandamentos, porque esse insere, está contido, atrelado todos os outros ensinamentos, né? Então, quando Kardec vai falar da fé humana e a fé divina, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade obterá satisfação. Não é isso que nós estamos querendo? Quando nós estudamos as moradas felizes da casa do Pai, não é lá que nós queremos morar? Em mundos que já passaram por todas essas situações e hoje são mundos mais felizes, onde o bem é professado, é trabalhado, é experienciado espontaneamente, e o bem é o que eles direcionam para orbes, assim como nós, o planeta Terra, assim como o planeta Terra, principalmente nesse momento em que se inicia as grandes mudanças, já vem há um bom tempo acontecendo, né, os chamados, e a gente recebe a ajuda, a instrução desses irmãos de orbes já mais adiantados. São irmãos que trabalham no amor, porque a lei de amor já impera em todos os âmbitos da vida deles, em todos os sentidos. Então, quando Kardec vai falar sobre os médiuns, ele fala assim: cabe-lhes
uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os em toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais. Todos serão chamados. Se porém eles, os médios, desviam do objetivo providencial, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil para eles. A semente, olha a semente aí de novo, não sabem fazer a semente, que não sabem fazer com que frutifique, vai ser retirada, né? E consentirá que se tornem presas de maus espíritos. Então, a passagem da figueira, ela traz também essa reflexão do que nós esperamos nesta reencarnação e o que nós estamos nos preparando, buscando para as nossas vidas futuras. Será que nós vamos deixar que essa semente que foi plantada, ela embote, que ela não tenha força e fé suficiente para romper com os intempéries do solo, da natureza, os intempéries climáticos, dando ali o broto, fortalecendo-se na luz do sol, no processo da clorofila, e aí dando a seiva necessária para que essa figueira se nutra e que dê folhas, flores e frutos e alimente a nação necessitada, alimente o nosso orbe tão carente. Será que nós vamos desperdiçar essa oportunidade? Será que nós vamos deixar de fazer o papel que nos foi concedido pelo Pai? Como que nós vamos traduzir esse momento nas nossas vidas? Irmãos, nós não vamos ficar presos nesta última fala de que Deus retira a nossa mediunidade e nos deixa livres nas mãos dos maus espíritos. O que nós podemos entender nesta fala? Que nós temos livre arbítrio e que quando nós usamos bem o nosso livre arbítrio, com certeza nós tomaremos o rumo que nos cabe tomar. Quando nós desviamos da nossa caminhada rumo à casa do Pai, nós teremos outras oportunidades, outras reencarnações. Mas não é mais hora de aguardar na próxima reencarnação, a próxima vida, de ficar postergando a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa responsabilidade diante da vida. Porque temos essa bagagem deixada por aqueles que trabalharam muito no Espiritismo. Vamos lembrar que a árvore foi transplantada da Europa para cá, para o Brasil, conforme nos informa no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que o Espiritismo foi
implantado aqui através dessa árvore que foi transplantada para cá, né? Com esses irmãos que vieram trabalhar no Espiritismo. E nós vamos lembrar aí de irmãos que deixaram toda esse banquete para que nós hoje possamos nos expressar dentro dessa fé raciocinada, buscando atrelar o Evangelho com a doutrina espírita e tomar o rumo devido a cada um, conforme o que compete nas questões assumidas ao reencarnar, né? Então, quando Allan Kardec, no capítulo 19, ele trabalha a fé que transporta montanhas, ele vai falar que a fé é aquela mãe da esperança e da caridade. No item 11, ele fala que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa e não deve entorpecer-se. É mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Como é que é isso? A fé é que é a mantenedora da esperança e da caridade. É a fé que sustenta-nos nesses momentos onde chegam os desafios, onde nós temos que colocar aí toda a nossa esperança, toda a aplicação das leis divinas, porque nós já temos condição de aplicar isso, não é? E ele continua falando que a fé sincera, ela é empolgante, contagiosa, comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontram palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usam de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Então, aquele que está professando a sua fé, buscando a reforma íntima, buscando instruir através das lições, das obras subsidiárias, de todo esse manancial que nós estamos recebendo, né, de irmãos que carinhosamente, cuidadosamente estão trabalhando com a mediunidade, atrelados aos nossos irmãos mais evoluídos de orbes de planetas, em condições de trazer para nós a extensão da verdade da vida do espírito, onde nós queremos habitar depois dessa terra aqui, depois de cumprir toda a nossa missão, nossa caminhada, né, aqui enquanto espíritos eternos. Tem irmãos nos instruindo para isso, né? E tem aqueles médiuns que se dedicam a esse trabalho de se colocar à disposição e receber todas essas mensagens, trazendo, vamos lembrar aqui de Chico Xavier, com toda essa dedicação, né? Se Chico tivesse desviado, enfraquecido na sua fé, como é que seria, não é? É claro que a espiritualidade colocaria um outro ali já preparado para fazer o trabalho de Chico. Mas nós vamos nos inteirar que Chico já vivia a regeneração num planeta de provas e expiações, não é? Ele já tinha ali a capacidade, mas foi assim, num clique? Não, nós sabemos os relatos da infância de Chico, como foi a vida de Chico, né? Até mesmo perante a família, no seio familiar. Era difícil compreender um coração amoroso, né? Uma figueira tão produtiva quanto Chico, não é? Então, a fé sincera é empolgante e contagiosa, não é? Ela não deixa aqueles que estão presenciando e exercitando nessa fé que os outros corações fiquem frios e indiferentes,
às palavras que são ditas, ao convite necessário para cada um que é habitante desse orbe e que nós temos que pensar em habitar orbes melhores, não é? Nós não temos que necessariamente passar pelo umbral. O umbral é fruto do nosso psiquismo viciado na materialidade, em não querer sair do lugar. Como dizia o nosso querido Agenor, que fazia estudos na nossa casa e também um trabalho junto conosco num grupo, ele falava que nós gostamos de ser aqueles elementos apoltronados. E dali a gente não gosta de sair, né? Como é que a gente está passando esse momento da quarentena? É só assistindo série apoltronado? Ou a gente está aproveitando para estudar, aproveitando para ler, aproveitando para comunicar, para ajudar? Porque hoje, através da internet, a gente pode fazer tudo, né? E Kardec continua falando. Kardec não, esse é o espírito protetor, já é nas instruções dos espíritos. Ele fala assim: pregai pela vossa esperança firme, fé, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, aquele que tem fé, ele se sente forte, ele não se abala diante de questões como nós estamos vivendo no momento, sabe que isso é criação de Deus, né? Que existe ali um princípio experienciando, né? E que nós, pela nossa inferioridade, é que nos contaminamos, não é? Temos que fazer os nossos cuidados, né? Ter aqui a prevenção. Mas a gente entende como que é uma mente mais voltada para a vida do espírito, saber que morte não existe, que somos espíritos eternos, não é? E o espírito protetor, esse aqui no item 11, ele se identifica como José, um espírito protetor. Ele vai falar exatamente assim, olha que maravilha: crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé, né? Quando Jesus passa ali pela figueira e ele disse que por ela não ter frutos, ela se secará, é assim mesmo, né? Aquele que não produz vai viver a escassez, não é? E as obras, as curas, nós não vamos ficar só ali na queima dessa figueira, porque a gente sabe que quando Jesus está ali diante daquele que o procura, da multidão que o seguia, ele operava obras, não é? Quando ele, antes dessa passagem, ele entra no templo, ele ali já tinha trabalhado com as pessoas antes dele entrar no templo. Ele já tinha feito algumas curas, não é? No dia seguinte, quando ele volta e passa pela figueira, que ele entra no templo e aí ele encontra ali os vendilhões do templo e ele se indigna e fala que a casa do meu pai não é lugar de comércio. A gente sabe que essa indignação de Jesus não é a nossa indignação, né? A gente sabe que ele estava ali dando o recado de que ali não era um lugar de comércio, era um lugar para viver o contato com Deus, com a fé, né? Entender que nós não somos só corpo de carne, só matéria, que a nossa vida vai além desse lugar material. E o magnetismo de Jesus, hein? Todos nós somos dotados de magnetismo, não é?
Isso a gente pode desenvolver de acordo com a nossa fé, não é? Porque no item 12 do capítulo 19, ainda trabalhando a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé que transporta montanhas, é citado exatamente assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder de fé posta em ação. O que é isso? É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, quando Jesus fala, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, olha aí, os fenômenos singulares, né, que eram chamados de milagres, de mistérios ainda, por alguns irmãos que creem que milagres são mistérios, né? Porque ainda não tem uma fé raciocinada, ainda não buscaram entender o que é Deus, causa primária de todas as coisas, né? Então, nós vimos aqui que quando Jesus passa por essa figueira, ele usa ali do seu magnetismo para dar o exemplo, assim como ele usava do seu magnetismo para as curas. A fé realmente é que nos move e nos promove na nossa caminhada rumo ao que nós estamos buscando enquanto espíritos em evolução, entendendo que a nossa inferioridade, ela vai aos poucos sendo impulsionada para um entendimento diante das obras e do estudo que é nos colocado diante dos nossos olhos, e quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai entrar nessa onda, nessa sintonia e abarcar na sua intimidade todo esse manancial que tem sido ofertado, porque nós somos já os trabalhadores da última hora, não é? Que é o capítulo logo seguinte da fé que transporta montanhas. E nós vamos lembrar aqui Ivone Pereira do Amaral, uma médium que nasceu num lar estranho e teve a sua oportunidade nessa reencarnação, foi próxima aqui de nós, viveu em Belo Horizonte, embora tendo nascido no Rio de Janeiro, mas ela esteve aqui entre nós e deixou um ensinamento profundo, que foi aquela médium que se colocou em serviço, a trabalho. Quando ela foi alertada por Bezerra de Menezes sobre as questões que ela teria que passar e as provas que ela teria que resistir, ela entendeu qual era, nesse momento, a sua posição, o livre-arbítrio a ser tomado, para que ela se redimisse diante de vários outros erros do passado, assim como nós, que estamos aqui reencarnados agora, com a oportunidade de trabalhar no Evangelho. E como nós estamos falando de fé, no livro Ressurreição e Vida, no capítulo Paralítico de Kiev, ela inicia o capítulo, como sempre, ela atrela o Evangelho aos princípios doutrinários, né, ao Espiritismo. Ela traz a citação de Mateus, que eu gosto muito, né? Mateus 11, versículo 28 a 30, quando ela traz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. É verdade. Quando a gente coloca as nossas atribulações nas mãos do Cristo,
a gente vê que elas são tão pequenas, não é? Que atribulações são essas? É fruto do nosso passado. Nós estamos tendo a oportunidade de revê-las e dar um novo significado a elas, né? Ressignificar a nossa postura. Então, voltando aqui ao livro, tem um capítulo neste livro, O Paralítico de Kiev, que ela tem o relato para nós de um antigo oficial da guarda de Nicolau I na Rússia de 1865, chamado Dolgorukov. Dolgorukov era de uma família abastada, era conde e general da guarda de Nicolau e se encontrava muito doente. Era uma família muito rica, era uma família que dominava aquele império, aquele lugar. Um moço garboso, mais ou menos nos seus 30 anos, e ele se encontrava acometido de fortes dores inflamatórias nas articulações, pés, joelhos, quadris, e isso retirava dele a capacidade de conviver com a sociedade, onde ele era sempre muito bem aceito e cogitado pelas moças, pelas famílias. Então ele fica paralisado, e um país onde as temperaturas são sempre abaixo de zero, ele sofria muitas dores. E ele resolve retirar-se da cidade, porque ele se sentia humilhado de não poder participar ali da vida social, e vai para a casa de campo. E ali, nesta casa de campo, é que ele começa a fazer a sua transformação. Eu não vou contar, porque vamos lá buscar no livro, o livro é maravilhoso. E esse capítulo, quando ele, na sua incapacidade de entender a mensagem da dor, ele era irracível, ele era bruto e intolerante com aqueles que o serviam. E certo dia, o filho de um trabalhador do campo, né, ele entra na sua casa sem ser convidado, e ali ele esbarra em algum artefato, em alguma coisa ali, e chama a atenção desse paralítico. E aí que começa a transformação de Dolgorukov, porque esse menino vai o convidar para visitar as pessoas daquela aldeia, daquele lugar, que eram os seus empregados e que ele nem conhecia, nem tomava ciência do que passava na vida de cada um. E cada um que ele visita, recomenda que ele visite outros. Quando ele fala assim, mas você passa por essa dor com tanta tranquilidade, ele fala, se o senhor visitar fulano de tal, o senhor vai ver que a dor dele é maior e tal. Resumindo, traz para nós que a nossa dor é desse tamaninho e que a dor do outro é muito maior. E eu só vou entender isso quando eu olho para fora de mim mesmo. Não é isso que Chico falava sempre? Que nós só entendemos a dor, a nossa dor, quando nós olhamos para fora de nós mesmos? E no Evangelho ainda, eu vou deixar aqui para vocês lerem o livro. Eu não vou falar não, porque é maravilhoso. Então, no próprio Evangelho, o próximo capítulo, depois do 19, que é a fé que transporta montanhas, vem os trabalhadores da última hora. Quem são esses trabalhadores? E aí, no item 4, Erasto, o espírito Erasto, trazendo a missão dos espíritas, ele fala exatamente assim: não escutais já o ruído da tempestade,
que há de arrebatar o velho mundo e abismar o conjunto das iniquidades? Bendizei ao Senhor e despregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Porque é na Terra, reencarnando, recolocando nos devidos lugares as nossas inflações diante da lei divina, é que nós vamos elevar a nossa capacidade de estar pleno com as leis, até que a gente possa sair desse orbe com mais condições de viver uma vida mais feliz, em orbes mais evoluídos, em situações onde o amor acontece plenamente, né? E no mesmo capítulo, né, no item 4, Erasto continua, onde nós aqui finalizaremos o nosso estudo. Ele diz assim, olha bem, é um alento para todos nós. Todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Olha as várias moradas da casa do Pai. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse puto bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Então, nós temos aqui a guiança divina. Quando nós, conscientes da nossa inferioridade e que temos que buscar estudar, buscar nos capacitar, porque estamos há mais de 2000 anos com Jesus, mas com Jesus lá na cruz, e não aqui, não no coração e na nossa mente. Então, que Deus possa nos abençoar, que essa passagem da figueira possa alertar a cada um de nós sobre a necessidade do trabalho, de sermos o alimento necessário a todos aqueles que nos buscam. Nós vamos, então, fazer a nossa oração final, agradecendo a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui neste momento em que as vibrações do alto nos abraçam, nos fortalecem, impulsionando a nossa busca em evangelizarmos a nós mesmos, que é a necessidade de todo médium, de todo cristão, e agradecendo a Casa de Bezerra de Menezes e a Jesus, que dentro de toda essa órbita está sempre nos impulsionando a fazer o melhor. Senhor Jesus, e toda a força do bem presente no universo, presente nos orbes, no nosso orbe, em todo aquele coração de bem, possa agraciar, tocando os corações que ainda se encontram endurecidos diante das leis divinas, e que neste momento também, Senhor Jesus, os nossos corações possam se envolver no trabalho necessário que Jesus conta conosco, lembrando do convite: ide e pregai, apacentai as minhas ovelhas, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ó Senhor Jesus, que a tua magnitude alcance todo ser e criatura do nosso planeta Terra, que abunde em todos os lares, em todas as mentes, nos hospitais, nos presídios, em todos os corações, Mestre. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus.